Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a segunda parte do conteúdo sobre Revolução Francesa. Então, na outra videoaula, nós paramos na monarquia constitucional. Então, a gente foi até o momento em que a monarquia foi se constituindo. A gente viu que uma organização, uma coligação militar entre a Áustria e a Prússia foi formada para tentar combater a Revolução Francesa, para tentar combater os revolucionários. Porém, a gente viu também que a França acabou vencendo essa coligação das monarquias que queria derrubar a Revolução. Então, em 1792, começa a segunda fase da Revolução Francesa, que nós chamamos de Convenção Nacional. A Convenção Nacional é o momento em que se proclama a República na França. Então, a monarquia constitucional fica de lado e os revoltosos, os revolucionários, proclamam a República. Quem é que proclama a República? A Convenção Nacional, que é a mesma coisa que a República, ela vai ter como chefes, vamos dizer assim, do poder, os girondinos. Então, os girondinos, eles vão assumir esse governo republicano, a Convenção Nacional, e vai ser um período aí caracterizado por ser muito conturbado, por ser cheio de revoltas, de movimentos armados em toda a França, né? Aquela onda revolucionária que tinha iniciado com a queda da Bastilha ainda continuava. Então, nesse período aí, vai ser comprovado, vai vir à tona o plano de conspiração do rei Luís XVI com essas monarquias da Áustria e da Prússia para derrubar a revolução e fazer com que o rei conseguisse retomar o poder. Então, nesse período, nós vamos ter aí uma acentuação das divergências políticas entre os jacobinos e os girondinos. E nesse contexto, os girondinos, eles vão julgar, condenar e executar o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta na guilhotina no ano de 1793. Quem queria muito executar o rei eram os jacobinos. Porém, quem concretiza esse desejo aí vai ser os girondinos, justamente por causa da questão de que eles descobrem esse plano aí arquitetado pelo rei e as monarquias vizinhas para derrubar a revolução. E aí a gente diz que durante esse período da Convenção Nacional, que é a República, houve uma radicalização da revolução. O que é isso? É um período muito profundo da Revolução em que as ideias elas vão se radicalizar. Primeira coisa que acontece durante a convenção, nesse andar da carruagem, vamos dizer assim, é que os jacobinos tomam o poder dos girondinos. Então, a partir do momento que os jacobinos tomam o poder dos girondinos, é que acontece essa radicalização da revolução. E são várias coisas que os jacobinos vão fazer que mostram essa ideia de uma revolução aos moldes extremos. Por quê? Porque em 1793, os jacobinos que tinham tomado o poder dos girondinos vão promulgar uma nova Constituição para a França. A Constituição de 1791, ela foi anulada. E aí os jacobinos estabeleceram nesta Constituição ideias bem significativas, mas que iam meio que contra as ideias da Constituição de 1791. Por exemplo, a partir da Constituição de 1793, o voto instituído se tornou universal. Na Constituição de 1791, o voto era censitário, ou seja, era um voto baseado na renda. Se você conseguisse comprovar sua renda, você conseguia participar das eleições.
A partir deste momento, a partir dos jacobinos no poder, o voto vai se tornar universal. Todo mundo podia votar, quer dizer, todo mundo não, as mulheres não participavam das eleições, mas todos os homens, ricos ou pobres, podiam participar das eleições. A partir das mudanças dos jacobinos, nós vamos ter também uma significativa melhora nas leis trabalhistas, porque não havia uma regulamentação de muitas leis e aí as condições de trabalho eram péssimas neste período. Então, os jacobinos instituem algumas leis trabalhistas para melhorar as condições de trabalho na França. Eles também iniciam um processo de reforma agrária, né, porque havia a questão da pouca distribuição de terras, então era preciso dar terras para quem não tinha. Começa uma reforma agrária. E uma outra coisa bem importante que os jacobinos vão fazer é o estabelecimento da lei do preço máximo, ou lei do máximo. O que essa lei estabelecia? Ela estabelecia um preço máximo para todos os produtos de necessidades básicas. Por exemplo, o trigo, o pão, o leite. Esses alimentos, eles não podiam ter um preço maior do que o que estava estabelecido. Por quê? Porque dessa forma garantia o acesso para todo mundo a esses produtos que estavam na alimentação da população. Uma coisa também bem importante desse período dos jacobinos no poder vai ser a abolição da escravidão nas colônias francesas. Na França já não tinha mais escravidão, mas em colônias na América e na África ainda havia o trabalho escravo. Então, vai acontecer neste período dos jacobinos no poder a abolição da escravidão nas colônias francesas. Também nesse período serão criadas bibliotecas e escolas por toda a França, justamente com a ideia de disseminar o ideal revolucionário, o ideal republicano por todas as partes do país. E neste mesmo ano que se promulga uma nova Constituição, tem início o que nós chamamos de período do terror. Em 1793, inicia o período do terror. O que é o período do terror? O período do terror é diferente do Grande Medo que eu falei na primeira videoaula. O Grande Medo foi lá em 1789, desculpem, quando começa a Revolução Francesa a partir da queda da Bastilha. Aqui nós temos o período do terror, que é quando os jacobinos estão no poder. Os jacobinos, eles eram liderados por um cara chamado de Robespierre. E o Robespierre, ele era vamos dizer assim, o presidente da República Revolucionária, da Convenção Nacional. E o Robespierre, ele começa uma série de perseguições, uma série de execuções de pessoas que eram consideradas contra a Revolução. Tipo, se você era preso, acusado de ser um suspeito, você seria condenado, você seria julgado pelo Tribunal Revolucionário e você poderia ser executado, acusado de conspiração contra a Revolução. Então, o Robespierre, pessoal, ele começa essa perseguição muito profunda aos contra a Revolução e milhares de pessoas são mortas. Dezenas de pessoas executadas diariamente. O cara meio que enlouquece nesse sentido aí, com medo de que alguém viesse a derrubar a Revolução Francesa. Então, esse período aí do terror é marcado por essa perseguição. As liberdades individuais, elas vão ser restritas, elas vão ser restringidas. Então, as pessoas não podiam se manifestar, não podiam opinar a respeito das coisas, porque elas podiam ser acusadas de serem conspiradoras para derrubar a Revolução. Então, é um período bem complicado, é bem tenso. O Robespierre meio que se perde na ideia aí da Revolução, porque ele tinha medo que a Revolução viesse a ter um fim, e ele acaba executando qualquer pessoa que pudesse fazer isso. Inclusive, muitos líderes jacobinos serão executados neste período. Também
como eu falei do Tribunal Revolucionário, este é um dos órgãos que vão ser criados neste período do terror, justamente para garantir esse cuidado para que a revolução não chegasse ao fim. Outro órgão que vai ser criado neste período vai ser o Comitê de Salvação Pública, que ele auxilia na administração da França, mas também ele trata de prender, de perseguir essas pessoas que são contrárias à revolução, ou que o Robespierre achava que eram contrários. Então o cara meio que enlouquece aí, a França acaba meio que não se desviando, mas algumas coisas ela perde o sentido de que era a defesa dos revolucionários. Por exemplo, a ideia de liberdade, a ideia de se manifestar, isso meio que vai perdendo sentido durante esse período do terror. Também, então, o Robespierre, no final desse período aí, ele vai provar do próprio veneno. Por quê? Porque outros líderes, especialmente girondinos, eles vão combater o período do terror com o terror. Calma aí, o que é isso? Para acabar o período do terror, que era o período das execuções, das guilhotinas, enfim, de muitas pessoas sendo mortas diariamente, literalmente perdendo a cabeça, alguns líderes girondinos, eles vão executar na guilhotina o Robespierre. O Robespierre e outros líderes jacobinos serão executados para que assim o período do terror tenha fim. E é isso que vai acontecer em fim de 1793. O Robespierre vai ser executado e a partir disso começa uma nova fase da Revolução Francesa, que é a terceira fase, que nós chamamos de Diretório. O Diretório ele tem início efetivamente em 1795 e ele se estende até 1799. Então, em 1795, os girondinos pegam o poder de novo, retomam o poder e, a partir deste período, nós temos efetivamente a consolidação das ideias, das vontades que a burguesia tinha para com a Revolução Francesa. Então, o que os girondinos fazem quando eles tomam o poder, quando eles retomam ao poder? Eles estabelecem, ou melhor, restabelecem o voto censitário. Então, eles deixam de lado o voto universal que tinha sido instituído pelos jacobinos e eles voltam com o voto censitário, que é o voto baseado na renda. Aí, gente, nós precisamos pensar que as perseguições contra aqueles que eram contra a revolução, elas não têm fim quando Robespierre morre. Elas continuam acontecendo durante o governo dos girondinos. Claro que não de forma tão intensa quanto no período do terror, mas ainda continua a existir essa perseguição contra os revolucionários, contra aqueles que eram contra a revolução. O período do diretório, o governo do diretório, ele foi um governo mais estável. Não aconteceram grandes problemas na França. Os girondinos, eles tentam ir acalmando os ânimos na França, ir acalmando essa radicalização que tinha acontecido anteriormente. O que marca administrativamente falando o diretório? O diretório tem como poder executivo a existência de 5 cargos que eram chamados de diretores. Eram 5 deputados que administravam aí, que exerciam o poder executivo. No diretório, a França ainda continua a enfrentar aquela coligação militar das monarquias europeias, especialmente a Áustria e a Prússia, que ainda tentavam combater o ideal revolucionário. E nesse contexto dessa guerra entre França e essas monarquias europeias, vai surgir um cara que
ele tem bastante destaque nesse período por ser um general bem poderoso do exército francês, que é o Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão Bonaparte, ele vai governar a partir de um golpe. E o golpe que o Napoleão dá, que é chamado de golpe do 18 Brumário, ele dá fim à Revolução Francesa em 1799 e início a uma nova era, que nós chamamos de Era Napoleônica, mas que é conteúdo para uma outra videoaula. Por que a prof falou fim com aspas? Porque, na verdade, gente, quando nós falamos em Revolução Francesa, ela não tem um fim efetivo no sentido de que ela acabou, de que ela ficou restrita à França. Porque, na verdade, a Revolução Francesa, ela existe até hoje. Os resultados da Revolução Francesa, os resquícios da Revolução Francesa, eles estão presentes até hoje. Nas nossas cidades, nos nossos estados, nos nossos países, no ocidente do mundo. Por que ela está presente até hoje? Porque muitas coisas que foram instituídas lá na Revolução Francesa, elas estão presentes, como, por exemplo, a ideia do voto universal para nós. A ideia de nós termos uma república, vamos dizer, que nasceu com a Revolução Francesa, as liberdades, o direito de buscar melhores condições, essas ideias de luta por igualdade, elas surgiram com a Revolução Francesa e elas estão aí até hoje. Se nós pensarmos a ideia de buscar melhorias não só no trabalho, mas na sociedade, melhores formas de governo, governos menos corruptos, governos tirânicos. Então, por mais que a Revolução Francesa ela tenha tido um fim na França, os resquícios, os resultados, as consequências, as ideias da Revolução Francesa, elas estão presentes até hoje. Elas estão aí na nossa sociedade, nós não podemos negar que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade existem até hoje. Existem até hoje, estão presentes, estão fortes e cada vez mais elas ganham significado na nossa sociedade, na ideia de democracia, que é quando nós temos o poder de participar, nós temos o poder de decidir sobre as coisas, sobre a política, sobre o andamento. E não nos contentarmos com qualquer tipo de política, e não nos contentarmos com qualquer tipo de governo, e sim um governo que priorize o povo, priorize a nação em si, e não alguns poucos, como era lá no absolutismo, que a gente viu que poucos tinham o poder, tinham os privilégios, não pagavam impostos e a maioria da população aí era explorada. Bem, pessoal, então sobre Revolução Francesa é isso. Eu espero que as duas videoaulas e essa linha do tempo tenha auxiliado você a estudar, a ver este conteúdo que é muito importante para a história, que é um marco muito significativo. Um beijo a todos e até a próxima videoaula.